Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas séries de vídeo com aula de clínica médica, hoje falando aqui sobre o sistema respiratório. A gente vai falar sobre a anatomia, a fisiologia do sistema do sistema respiratório. Então, vamos dar início aqui no sistema respiratório, falando um pouco sobre a estrutura, a anatomia do sistema respiratório. Diz aqui, a respiração relaciona-se não apenas com a ventilação, mas a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células individualmente. A reação metabólica que libera energia no interior das células são chamadas de respiração celular. Então, a gente vai falar aqui que o sistema respiratório é responsável pela troca de gases, onde você libera o oxigênio, aliás, o dióxido de carbono e absorve o oxigênio. É a troca de gases para o seu meio interno. Para que o sistema respiratório funcione, as membranas respiratórias devem estar úmidas e as paredes finas, altamente vascularizadas e permeável. Diferentemente permeável. Então, o sistema respiratório, ele divide em várias estruturas anatômicas, como a laringe, primeiro, que é o nariz, que a gente vai falar, vou mostrar aqui uma imagem para a gente discutir sobre a anatomia do sistema respiratório. Sabendo que é importante lembrar, é importante você entender que o sistema respiratório, ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, que nós acabamos de falar no último vídeo, no último sistema, que foi o sistema cardiovascular. Então, o sistema respiratório, ele trabalha em conjunto. A função do sistema respiratório inclui a troca gasosa, produção de som, auxílio, a compressão abdominal, refluxo da tosse, do espirro e da resposta imune. Então, a gente vê, primeiro, o sistema respiratório, ele faz parte do nariz. O nariz é a primeira estrutura do sistema respiratório, que é o nariz. O nariz é onde faz parte com o meio externo, onde é responsável, onde você vê quando aquelas pessoas têm aqueles pelos no nariz, significa que aquelas pessoas é protegida. No nariz tem aquele espelho que é a função de filtrar o ar. Filtrar o ar. Por quê? Muitas vezes, o sistema respiratório, você inala o ar. Você inala o ar. Então, quando você vai fazer uma atividade física, é muito importante você expirar pelo nariz. Quando você fazer alguma atividade física, ou, sei lá, inspirar com a boca aberta, o ar entra despreparado, o ar entra sem a devida proteção, sem a devida filtração, sem a preparação para o meio interno. Então, o nariz, ele tem a chamada fibríceas, que é aqueles pelos que ficam no nariz para filtrar o ar. O nariz é a parte que conecta com o meio externo. Nós temos, em seguida, nós temos a cavidade nasal. A cavidade nasal, então eu vou passar aqui, a cavidade nasal é uma estrutura que eu vou mostrar mais adiante, uma estrutura onde nós temos as conchas nasais, a superior, a média e a inferior. Você vê que ela é uma estrutura grande, onde ela faz com que o ar entre, dê uma pausa ali, porque a cavidade nasal é uma estrutura grande e tem essas conchas, que essas conchas elas são
altamente vascularizada. Para quê? Primeiro, o nariz ele filtrou o ar. Segundo, a cavidade nasal é para aquecer o ar. Aquecer como? Através dos capilares. Os capilares, essa área da cavidade nasal é bem cheia de capilares. Os capilares, ele aquece o ar. Então, significa que o ar está sendo preparado. Depois nós temos um tubo que é conectado à cavidade nasal, que é chamado de faringe. A faringe, ela tanto serve como o órgão respiratório, como o órgão respiratório e o órgão da cavidade oral. Então, a faringe ela divide em nasofaringe e orofaringe. E depois nós temos a laringe. A laringe é um tubo que conecta com a faringe e a traqueia. É um tubo onde fica a cavidade a oralidade, onde ficam os sons, é onde dá os sons, onde nós temos o gogó aqui. Você pode tocar aqui no seu famoso gogó, que você vai ver uma parte da faringe, onde conecta com a traqueia. A traqueia que nós vamos dar início. E abaixo da faringe nós temos a epiglote. A epiglote que é uma válvula que ela fica sempre aberta para dividir o tubo, a traqueia do esôfago. Então, é um tubo que é uma válvula que fica sempre aberta, porque quando o alimento vem, você ingere o alimento, essa epiglote, quando você deglute, você vê que essa parte aqui do seu gogó aqui, ela sobe fechando a laringe, que é a parte onde só entra ar, e deixando o alimento entrar no esôfago, porque a traqueia é uma parte que só pode entrar ar, não pode entrar nem outro um tipo de alimento que você provoca a tosse. Né? Você pode ver que quando entra qualquer coisa de sólido na traqueia, a gente tem aquela reação de tosse, né, que vai expelir para fora. Então, tem o quê? A epiglote, que é uma válvula, e nós temos a glote, que é onde a epiglote senta em cima para fechar a entrada da traqueia, para evitar que o alimento entre. E em seguida nós temos a traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso que só é permitido a entrada de ar, onde é formado de anéis. A traqueia ela é um tubo que conecta com os bronquíolos e alvéolos, que nós vamos falar adiante. Então, a traqueia ela é um órgão, ela é um tubo cartilaginoso com feito de anéis. Anéis para quê? Porque esse tubo é para sugar o ar, trabalha com sobrepressão, para expelir o dióxido de carbono e, ao mesmo tempo, ingerir o dióxido, o oxigênio. Então, trabalha com pressão. E essa pressão, se fosse um tubo normal, como se fosse uma mangueira, ou seja lá outra coisa, ele podia fechar, calabar um no outro e não conseguir inspirar o ar. Então, a traqueia já foi feita com esses anéis para evitar que ele feche e impeça a passagem de ar. Inclusive, se você vê no seu aspirador de pó, aquele tubo que aspira o pó, o nome daquilo dali é chamado de traqueia. Foi tirado do nome da traqueia que a gente tem
no nosso tubo das vias respiratórias. É a mesma coisa feita de tubo cartilaginoso, feito de tubo de anéis. E em seguida nós temos os brônquios, né? A traqueia conecta com os brônquios, que no final da traqueia nós temos uma bifurcação, conhecida como carina. Carina é a bifurcação que divide o brônquio direito do brônquio esquerdo. Aí nós temos os bronquíolos e nós temos os alvéolos. Nós temos o brônquio primário, secundário e terciário. E os bronquíolos que, no final dos bronquíolos, onde ele vai se ramificando cada vez mais fininhos, até chegar nos alvéolos, que é o lugar de troca gasosa, que é a troca de gases, onde recebe onde recebe o oxigênio e libera o dióxido de carbono, onde é conhecido como hematose, que foi falado na aula do sistema cardiovascular. Então, você vê aqui que essa parte aqui, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, epiglote, glote, traqueia, brônquios e bronquíolos, é as vias de respiração, de condução do ar. Não existe trocas gasosas durante essas vias aqui. E só existe troca gasosa nos alvéolos, onde é a troca gasosa, onde é liberado o dióxido de carbono e onde chega o oxigênio por diferentes pressão. E tem os pulmões. Os pulmões são dois, um de um lado, outro de outro, onde tem os alvéolos, os brônquios, e onde existe a troca gasosa. E nós temos também, por final, o diafragma. O diafragma é que faz a nossa movimentação, a movimentação de inspirar e expirar. Então, o diafragma é um músculo que nós temos abaixo do externo, que divide o estômago dos pulmões. Então, ele fica atravessado, e é esse músculo que como é que ele faz? Ele funciona, ele leva com que exista a respiração e a expiração. É o músculo, o diafragma. Então, aqui nós temos aqui uma estrutura. Como eu acabei de falar, aqui nós temos, olha, o nariz, nessa parte aqui, a parte que fica conectada ao meio externo. Aqui nós temos as fibrículas, os pelos, onde filtra o ar. Aqui nós temos essa cavidade grande aqui, olha. Essa cavidade grande que a gente vê no indivíduo, a gente vê, acha que não tem essa cavidade toda aqui onde o ar entra. Aqui tem as conchas, concha nasal superior, média e inferior. Então, o ar entra aqui e ele se espalha por essa região aqui, onde essa região é toda vascularizada, como eu acabei de falar, para o quê? Para filtrar, para aquecer o ar. O nariz filtra o ar, a cavidade nasal, ela aquece o ar, e o restante desse tubo, ele aquece, aliás, ele umedece o ar. Ele umedece o ar. Então, a função é aqui do ar. A importância de você inspirar pelas vias aéreas, pelo nariz, com a boca fechada, é você preparar o ar para as trocas gasosas, até os alvéolos, porque o ar vai ser filtrado, vai ser aquecido e vai ser umedecido. Quando você inspira pela boca, aqui é a boca. Quando você inspira pela boca, você pode ver que o ar entra de uma vez, o ar entra com grandes partículas, o ar não é preparado, e você pode ver que você vai sentir, se você respirar muito pela boca, fazer uma atividade física muito intensa, inspirando pela boca, você vai sentir uma queimação por dentro e você não vai chegar muito longe, porque o ar não está sendo preparado, o ar não está sendo filtrado,
o ar não está sendo aquecido e o ar não está sendo umedecido para a troca gasosa. Então, o importante é você inspirar com a boca fechada, inspirar pelo nariz. Então, aqui nós temos essa cavidade aqui, o ar. Aqui nós temos o palato duro, e aqui é o palato mole, essa parte aqui, é palato mole. Aqui nós temos a boca, nós temos os dentes aqui. Essa estrutura aqui é a língua. Olha, você vê o tamanho da língua. É conhecido como a língua, isso daqui. E aqui, como eu acabei de falar, então, a cavidade nasal, ela divide, ela conecta com a faringe. A faringe inicia aqui. Então, a faringe é um tubo que serve para alimentação e para respiração, porque ela conecta com a faringe. Então, aliás, com a laringe. A faringe, ela divide em dois nomes. Essa parte você pode traçar uma linha imaginária aqui, olha, uma linha imaginária. Aqui é a parte nasal do indivíduo. Então, aqui você pode dizer que é a nasofaringe. Essa parte aqui do início do tubo é a nasofaringe. E você pode traçar outra linha aqui, olha, aqui a boca. Você traça uma linha imaginária nessa região do tubo aqui, é conhecido como orofaringe. Então, o tubo que eles dividem em nasofaringe e orofaringe. O alimento ele vem por aqui, olha, e pega uma parte da faringe. Quando chega mais ou menos por essa parte, ele conecta com a laringe. A laringe é um tubo que conecta aqui com a traqueia. Ela vem até aqui nessa parte de baixo, mais embaixo aqui, a laringe. Então, é um órgão que serve como oral e é o órgão para a nossa respiração. Aqui nós temos, na laringe, nós temos aqui a parte da voz, a oralidade dos sons sai nessa parte aqui, olha, onde tem o gogozinho aqui na frente, olha. E aqui nós temos a laringe, nós temos a parte que eu falei. A epiglote é uma válvula que fecha a laringe, ela fecha a laringe para não entrar nada que seja sólido. Tem um alimento aqui, não pode entrar. Na laringe aqui, conecta com a traqueia, tem pelos, fibríceis, que é chamado de pelos, e fica o tempo todo expelindo qualquer coisa que entre, qualquer resíduo sólido, ele fica, vírus, bactérias, essas coisas, ele fica sempre jogando para fora. Então, qualquer coisa que entre aqui, logo você vai ter uma reação de tosse. Você vai chegar e vai tossir quando qualquer o alimento, aqui, ó, você pode colocar a mão aqui na parte do gogó aqui, você vai ver que essa parte sobe. Quando essa parte sobe, a epiglote senta na glote. A glote é essa regiãozinha aqui, olha. A glote. E essa parte aqui é a epiglote. A epiglote é uma válvula. Então, conforme você deglute, essa epiglote fecha e o alimento está aqui no esôfago. Aqui, olha. No momento que você está se alimentando e conversando, ela fica descontrolada e você pode se engasgar, você pode ter um problema e o alimento, por essa epiglote não fechar, essa parte aqui não fechar, o alimento pode entrar na faringe aqui, conectando com a traqueia, e você se engasgar, você tem um problema, você se engasgar. Então, porque quando você se alimenta falando, ele não tem todo o controle. Mas no momento que você está sem falar, funciona normalmente o alimento entrando no esôfago. Então, tu entra no momento que a epiglote fecha e o alimento entra direto no esôfago. Sendo que a epiglote fica mais aberta do que fechada. Por quê? Porque nós se alimenta, nós respira mais do que se alimenta. O tempo todo ela fica aberta. Ela vai fechar quando você deglute, você ingere um alimento. Então, aqui o ar entra aqui
na faringe, aliás, na laringe, conecta, deixa eu ver se tem outra imagem aqui na frente. Bom, aqui o ar entra aqui nós temos a traqueia, onde você vê aqui, olha, a traqueia, é um tubo com anéis, e aqui nós temos a carina. O que é a carina? A carina é a divisão da traqueia. É tipo as veias, as artérias. Nós temos as grandes artérias e conforme ela vai diminuindo o calibre, ela vai mudando de nome. A mesma coisa é a traqueia aqui. Começa com a traqueia, quando ela se bifurca aqui, muda de nome, chamado brônquio direito e brônquio esquerdo. Depois vem o primário, o secundário e o terciário. E no final, aqui nós temos os alvéolos, que aqui você vê a imagem aqui, olha, dos cachos de uvas, que é só aonde existe a troca gasosas, que é nos alvéolos, que é o final dos bronquíolos, onde você tem as estruturas muito fininha que acaba formando uns cachos de uvas, que são os alvéolos totalmente vascularizados, para permitir a troca, receber o oxigênio e liberar o dióxido de carbono por via de pressão. A pressão fora, no ar ambiente, é maior do que a pressão dentro dos alvéolos. Então, permite que o oxigênio entre nos alvéolos por diferença de pressão. Bom, aqui o nariz inclui uma porção externa que se projeta na face e uma cavidade nasal interna para a passagem de ar. A cavidade nasal possui epitélio altamente vascularizado, como eu acabei de falar, e cobre uma extensa área de superfície que aquece e umedece o ar. Possui pelos nasais, que é as fibríceas, chamadas de fibríceas, que tem como função filtrar as macropartículas inaladas. Então, a função do nariz é essa. Aí nós temos a faringe, que aqui diz a faringe é um órgão em forma de funil, contém uma passagem, comunica as cavidades orais e nasais com o esôfago e a faringe. É dividida com base na localidade e função em 3 regiões: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então, você vê que a faringe ela divide em 3 partes. A nasofaringe é a parte onde conecta com o nariz, é aquela parte onde você faz uma linha imaginária, e aí o nome é nasofaringe. E a parte que conecta com a boca, com a cavidade oral, é chamada de orofaringe e laringofaringe, porque ela conecta com a laringe. E aqui nós temos outra estrutura onde você pode ver aqui, aqui é a mesma estrutura que eu acabei de falar. Aqui a língua, aqui você vê a boca, e aqui a cavidade nasal, onde você vê uma estrutura muito ampla. Então, aqui você vê as partes divididas aqui, olha. Aqui você vê a faringe, olha, você vê a faringe aqui, ó, né? A laringe, olha a laringe onde divide laringofaringe e assim por diante. Então, não adianta ficar muito, que a gente já olhou essa imagem. A laringe ou caixa de voz, para você ver. A laringe, ela é onde tem as nossas cordas vocais, é onde nós emite o nosso som da voz. É a pessoa que submete a uma cirurgia de laringe ou que tira a laringe, ele perde a voz. A pessoa que usa uma traqueostomia, que por retirada da laringe, ele não tem cordas vocais, ele perde as vozes. É uma continuação da divisão
condutora que conecta a parte da laringe, da faringe com a traqueia. Tem duas funções. Sua função principal é impedir que o alimento ou os líquidos entrem na traqueia e nos pulmões durante a deglutição e permitir a passagem do ar durante a respiração. Um papel secundário é a produção de som. Então, você vê a função da faringe aí. A função da faringe é impedir que o alimento e líquido entrem na traqueia, que é um local onde só entra o ar. Não pode entrar nada do meio sólido nessa região, porque você vai se engasgar, você vai ter a reação de tosse. E é também o lugar onde emite o som das cordas vocais, na laringe. Aqui nós temos, ali a primeira imagem que nós mostramos era um corte sagital. Aqui é um corte coronal, onde você vê parecendo duas pontas dos lados, mas aqui é outro tipo de corte, onde você vê a epiglote aqui, onde você vê os mucos, aqui as cartilagens, a traqueia, aqui, deixa eu dar uma passada. Pronto. Bom, aqui a gente vê a imagem mais ampla do sistema respiratório aqui, mostrando também os nomes. Aqui você vê a cavidade nasal, onde mostra as conchas. Aqui nós temos o palato duro, o palato mole. Nós temos a epiglote. Aqui embaixo é a glote, é onde a epiglote senta em cima. É a laringe e o esôfago. Aqui é a língua. Bom, aqui outra imagem aqui, aliás, é a mesma imagem, mas numerando aqui a epiglote, que é essa válvula aqui, e a glote, que é uma estrutura onde a epiglote senta em cima para impedir que o alimento entre na traqueia. Traqueia. A traqueia é um órgão tubular, semirrígido, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e 2,5, 2,5 de diâmetro, ligando a laringe ao brônquio principal. O brônquio principal é o primeiro brônquio, que divide em brônquio principal, secundário e terciário. Tem o epitélio ciliado e muco secretante. Ciliado uns pelos que a traqueia tem, é chamado de cílios. Os cílios que fica impedindo qualquer coisa que entre, que não seja ar filtrado e umedecido, ela fica jogando as micros e macropartículas para fora. A proteção contra pó e outras partículas. É cartilaginoso, né? Tem cartilagem, é um tubo com cartilagem, toda a traqueia, junto com o brônquio, bronquíolos, o primário, secundário e terciário, todos com cartilagem, cartilaginoso, para evitar que ele feche, para permitir a diferença de pressão de ar. Aqui nós temos uma traqueia, onde você vê aqui, é também conhecida aqui como uma árvore brônquica, que nós vamos ver, você vê que parece uma árvore. A traqueia aqui, ó, aqui inicia, depois da carina, que essa região aqui é conhecida como carina, e aí inicia os brônquios. Os brônquios direito e o brônquio esquerdo, aí vem o primário, terciário, o primário secundário e os terciários. A traqueia bifurca em brônquios principais direito e esquerdo, do nível do ângulo do externo atrás do manúbrio. O externo é essa parte aqui, e na ponta do externo nós temos o manúbrio. Tem o brônquio principal, que é o primário. Nós temos os lobares, que é o secundário, e os segmentares, que são terciários. Os terciários. Então, se divide no principal, nos lobares e segmentares, que é conhecido como primário, secundário e terciários. Aí,
entra os bronquíolos. Os bronquíolos que é onde a parte final, que ele vai cada vez mais se ramificando em partes cada vez mais finas, onde forma o saco, que é os alvéolos que nós vamos ver mais adiante. Então, a árvore brônquica continua se ramificando em tubos cada vez menores, chamados de bronquíolos. Né? Números bronquíolos terminais conecta com bronquíolos respiratório, que se dirigem aos ductos alveolares e, em seguida, aos sacos alveolares, que são os sacos onde existe a troca gasosa. Aqui a gente vê também outra árvore brônquica. Olha, aqui onde você vê a laringe, essa parte aqui é a laringe, onde tem a tireoide, essa parte aqui, onde nos homens você vê que a laringe ela cresce sempre no homem, na mulher não cresce. E aqui nós vemos a parte da traqueia, o tamanho da traqueia aqui. Nessa parte aqui onde fica essa bifurcação é conhecida como carina, e aí se divide o brônquio primário, o terciário e os secundários aqui. A gente vê aqui, e no final aqui é onde tem formados os sacos alveolares, que é isso daqui, onde você vê aqui a parte final dos brônquios, que é formado os alvéolos. Você vê que esses sacos, eles são cobertos, bem cobertos mesmo, trançado, feito esse emaranhado de capilares para a realização da troca gasosa por pressão, para receber o oxigênio e liberar o dióxido de carbono na parte final dos brônquios, formando esses alvéolos aqui. Você vê a corrente aqui, olha, em parte azul é a parte que transporta o dióxido de carbono, é onde recebe o dióxido de carbono, que já vem proveniente da célula, da queima de oxigênio. O oxigênio queimado já vai para as veias. E quando ele está aqui representando em vermelho, você vê que é a parte onde está recebendo o oxigênio. O oxigênio que é levado aí dessa parte é transportado para as células. Então é feito nos pulmões, só nos pulmões, nos alvéolos, que existe a troca de gases. Esses outros todos, a cavidade nasal, a laringe, a faringe, os brônquios, são parte só de via de condução, de preparação do ar. E a troca gasosa é feita na região alveolar. Bom, aqui é onde fala sobre a diferença de pressão, onde a pressão parcial de oxigênio do ar ambiente é a cerca de 160 milímetros. Dentro dos alvéolos, a pressão é de 140 milímetros de mercúrio. Isso significa que a pressão é maior no ar ambiente e faz com que o oxigênio entre no alvéolo por diferença de pressão. A pressão parcial de gás carbônico dentro dos alvéolos é de 40 milímetros de mercúrio. Já a pressão parcial de gás carbônico no ar ambiente é de 0,15 milímetros de mercúrio. Então, você vê que tem 21% de oxigênio no ar ambiente e tem 0,4% de dióxido de carbono nos alvéolos. Então, essa pressão, essa diferença de pressão, é o que faz com que o oxigênio que está no meio ambiente, por diferença de pressão, por a pressão no ar ambiente de oxigênio ser mais forte e a pressão de dióxido de carbono ser menor nos alvéolos, existe essa troca de pressão. O oxigênio entra e o dióxido de carbono sai, pela diferença de pressão da atmosfera. A pressão parcial de oxigênio no sangue venoso é de 40 milímetros de mercúrio. A pressão de gás carbônico é de 45
45 dentro dos capilares pulmonares. A pressão de gás carbônico dentro dos alvéolos é de 40 milímetros de mercúrio, a diferença é de 5. Aí vem por difusão simples. A pressão parcial de oxigênio sempre é maior de fora para dentro. Então, essa observação aqui é muito importante. Olha. Você vê que a pressão parcial de oxigênio é maior de fora para dentro. Já a pressão parcial de gás carbônico é sempre maior de dentro para fora, como eu acabei de falar. Por essa diferença de pressão, o oxigênio acaba entrando e o dióxido de carbono acaba saindo. Nos alvéolos, os alvéolos é constituído por uma membrana respiratória. Processa-se as trocas gasosas com o sangue. A hematose pulmonar troca gasosas que se dá a nível dos alvéolos, onde o sangue liberta o dióxido de carbono e recebe o oxigênio, resultante da inspiração, que é a hematose. Aqui você vê uma imagem onde o transporte de oxigênio através da hemoglobina até os tecidos. Pronto, aí nós temos aqui as estruturas dos pulmões. A pleura é uma fina capa, membrana formada por 2 folhetos, que é uma pleura, que é a cobertura dos pulmões. Temos a pleura parietal, que recobre internamente a parede costal da cavidade, e a pleura visceral, que recobre os pulmões. A pleura é, portanto, uma membrana envoltória intratorácica, que no seu interior tem um espaço laminar, espaço pleural, também denominado de cavidade pleural. Aqui tem uma imagem aqui do pulmão, né? A pleura visceral, que é a que cobre a parte mais interna, e nós temos a pleura parietal, que é a parte que reveste a parte externa dos pulmões. Você vê que é quase igual ao coração. O coração tem o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. E já os pulmões têm a diferença de pleura, né, que é a parte que reveste os pulmões, a pleura visceral e a parietal. Deixa eu mostrar aqui, tirar essa imagem mais para baixo aqui um pouco. Aqui a gente vê a caixa torácica, a pleura parietal, pleura visceral, cavidade pleural, pulmão esquerdo. A gente vê aqui as diferenças. Aqui a gente vê o pulmão dentro e aqui é as membranas que revestem o pulmão. Deixa eu colocar a imagem aqui de volta. Bom, então, vamos dar continuidade. Onde mostra aqui de novo, né, a mesma imagem. E aqui a gente mostra aqui a função do diafragma, onde ele que domina a inspiração, né, a inspiração onde o ar entra quando o diafragma ele sobe, né, ele levanta as costelas, a pressão, ele provoca a inspiração, a chama de oxigênio. E no momento que ele desce, no momento que ele desce, é que ele abre fazendo a inspiração. E quando ele sobe, a expiração, expira, ele coloca o ar para fora. Então, aqui está uma definição aqui. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma. O órgão músculo membranoso que separa o tórax, do abdômen, presente apenas em mamíferos, promovendo, juntamente com os músculos intercostais, os músculos intercostais são aqueles que ficam entre as costelas, é esse que forma, junto com o diafragma, ele forma as respirações.
os movimentos respiratórios localizados logo acima do estômago, o nervo frênico controla os movimentos do diafragma. Então, o diafragma é controlado pelo nervo, que é o nervo frênico. Bom, aqui nós temos a definição da expiração, da inspiração e da expiração. É muito importante você saber o que é inspiração e expiração. Para ocorrer a inspiração, o músculo intercostais e o diafragma se contraem. Ele se contrai, fazendo assim o pulmão se expandir e a pressão dentro dele ficar menor do que a pressão de fora. Por isso o ar entra no pulmão. E a expiração, na expiração, os músculos intercostais e o diafragma se relaxam e assim os pulmões se contraem, fazendo aumentar a pressão dentro dele. O ar então sai para o ambiente, que passa a ter uma pressão menor que o pulmão. Aí aqui tem a respiração. Ali era a questão que eu acabei de falar, é a ventilação. E a respiração é a troca de oxigênio. A respiração é o conjunto das trocas gasosas. Então, como a gente falou, naqueles tubos não existe respiração. É só ventilação, que é onde transporta o ar, onde o ar é preparado. Então, a respiração é o conjunto das trocas gasosas que ocorre entre o ar e o sangue, oxigênio por dióxido de carbono, a nível dos pulmões. O sistema respiratório é constituído pelas fossas nasais, boca, laringe, traqueias, brônquios, pulmões e alvéolos. Aqui nós temos uma imagem onde você vê, né, as estruturas já com os nomes, todo formado aqui, onde você vê as árvores brônquicas aqui, olha, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, né, e todo numerado, aliás, todo nomeado. Aqui, deixa eu tirar aqui, essa imagem aqui, para a gente mostrar aqui. Aqui você vê a função do diafragma. Né? Quando o diafragma ele sobe, quando o diafragma sobe, ele joga o dióxido de carbono para fora, a questão é que ele sobe. E conforme o diafragma desce, o ar entra, o ar rico em oxigênio. É a função do diafragma, o músculo que nós temos responsável pela nossa respiração e expiração. Dinâmica da respiração. A respiração consiste na entrada de ar até os alvéolos pulmonares. Ingressa oxigênio, é a inspiração. Processo de intercâmbio de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos pulmonares e o sangue e transporte do sangue aos tecidos. A expiração consiste na saída do ar dos alvéolos pulmonares para o exterior. Elimina-se dióxido de carbono. Eu coloquei aqui dióxido, mas é o dióxido de carbono. Você vê aqui uma imagem onde está tudo nomeado aqui, onde fica bem mais fácil de a pessoa definir aqui. E aqui outra imagem que eu não vou falar mais, porque eu já falei muito sobre esse sistema aqui, sobre essas estruturas, então você está vendo aqui como é as estruturas do sistema respiratório. Aqui, essa é importante aqui, essa imagem aqui é importante. Você vê, deixa eu tirar esse... Você vê aqui onde o ar está entrando, aqui, olha, pela cavidade nasal, olha, ele desce aqui, e quando ele chega aqui, ele, ao invés, a epiglote está aberta, né? Ao invés de ele entrar aqui no esôfago, ele entra aqui, olha, na laringe, nessa região da laringe aqui, olha, ele desce aqui e conecta com
a traqueia e está descendo aqui. A mesma coisa, por isso que, olha, você vê que a gente pode respirar pela cavidade nasal e também pela boca, que tanto o ar está entrando pela boca. Se você estiver com a boca aberta, o ar entra normal, ele se encontra aqui, que não é o certo você é, inspirar pela boca, mas vira e mexe você tá inspirando pela boca, você está utilizando a boca e o nariz. Bom, aqui, deixa eu colocar aqui a imagem aqui de volta. Então, aqui foi a referência, as referências utilizadas que a gente utilizou, Anatomia Humana Básica, né, de D'Angelo Fatini e Van de Graaff, a Anatomia Humana. Então, aqui foi uma pequena definição do sistema respiratório. Sistema respiratório, a gente falou da anatomia, da fisiologia. É muito importante você entender a conexão, que trabalha em conjunto, o sistema cardiovascular com o respiratório, onde faz uma conexão. E é muito importante para você entender, a partir daí, você entender as afecções, a gente vai entrar nas doenças, nas patologias que afetam o sistema respiratório, como rinite, pneumonia, dentre outros que a gente vai falar. Então, é muito importante você aprender, você ficar por dentro, você diferenciar o que é normal do patológico. Na aula de clínica médica, você tem que conhecer a maioria dos sistemas, você tem que conhecer as patologias que regem nesses sistemas, porque de repente de repente não, você que vai trabalhar numa clínica médica, você que vai dar de frente com o hospital, você que vai trabalhar na linha de frente, você vai trabalhar com o paciente, né, em um hospital, na clínica médica, você tem que entender de anatomia, você tem que entender de fisiologia, você tem que entender das doenças, você tem que entender de medicamento, para você poder, quando um médico chegar um paciente com sintomas no leito, o médico vai passar um medicamento e você não pode administrar aquele medicamento, mesmo porque o médico passou, você tem que saber o que aquele paciente tem, se aquela medicação que o médico passou é adequada para aquele paciente, porque você tem que entender qual é o problema desse paciente. Será que esse medicamento que o médico passou, será que o médico hoje não está com algum problema familiar? Será que ele não trouxe problema de casa para o trabalho e de repente ele se confundiu ali com a medicação e você, por não entender, por você não entender aquela medicação, por você não entender aquele tipo de doença que aquele paciente tem, aquele problema que o paciente tem, você vai, olhou ali, não entende nada e você vai aplicar no paciente. E vai sobrar para quem? Vai sobrar para quem? Vai sobrar para a parte mais fraca, que é a enfermagem. Para o médico não vai dar nada. Não vai dar nada. Quem administrou? Para que você administrou? Você não tem conhecimento que esse medicamento não era para esse paciente? Você não viu no prontuário que aquele paciente tem alergia a esse medicamento? Porque geralmente quando você admite um paciente, ou então quando você vai administrar um medicamento, geralmente não. Você nunca pode administrar um medicamento para um paciente se você não pergunta se tem alergia a esse medicamento. É uma das perguntas que você tem que estar ali treinado. Tem alergia a tal medicamento? Tem alergia a algum medicamento? E no prontuário, quando um paciente tem alergia ao medicamento, é obrigatório colocar. É obrigatório. O enfermeiro, quando ele está fazendo uma admissão de um paciente, ele tem que fazer todas as perguntas para o paciente, relatar tudo. Se tem pressão alta, se é tabagista, se é etilista, se tem alergia a algum medicamento. Tudo quanto é problema tem que estar registrado no prontuário e o técnico de enfermagem tem que estar por dentro de tudo, todo o problema daquele paciente. É uma função
é uma responsabilidade nossa de saber entender de anatomia, de fisiologia, de administração de medicamento, de o que o paciente está precisando. Nós temos que estar atento ali sempre a todas as afecções, toda a necessidade do paciente. Você tem que estar atento, você tem que ter conhecimento. Então, até o próximo vídeo. Aqui foi o vídeo de sistema respiratório e nós vamos entrar nas afecções do sistema respiratório no próximo vídeo. E vamos dar sequência para a gente desvendar esse mistério, ok? Até mais!